Olá, saudações, bem-vindos a mais um Momentos Teológicos. Vamos falar hoje sobre messianismo. Obviamente que vai ser algo bem sucinto, porque é um tema bastante complexo e necessita que entremos e adentremos em diversos detalhes, em diversas visões a respeito do assunto. Aqui vamos tratar de uma forma bem simplificada. A ideia do messianismo vem do antigo judaísmo. O que era o Messias? O Messias era aquele ungido pelo Eterno, pelo Senhor, por Deus. A unção nada mais é do que passar óleo no corpo ou em determinada parte do corpo. Este costume era utilizado para diversos fins. Para curar feridas, para pedir bênção, como perfume, para demonstrar que o indivíduo é um bom anfitrião. Ele ungia os pés dos visitantes que chegavam em suas casas. Enfim, são diversos fins utilizados pela unção. E esse termo passou a ser utilizado para aquele que vem ungido por Deus, para salvar o povo de Israel, né? Os antigos judeus. A ideia do messianismo é uma ideia judaica. Não é uma ideia cristã. Ela foi adaptada. O Messias, que é o mesmo que ungido, tem o mesmo significado, é aquele que irá libertar o povo de Israel e reconstruir o templo. Nós temos que analisar que essa ideia vem de um tempo em que o povo judeu era submisso, era basicamente escravizado, né? Apesar que o termo escravizado dessa forma aí seria de maneira mais ampla, mas eles viviam sobre as leis de Roma. O Império Romano tinha domínio sobre os judeus. E a ideia do Messias era aquele que viria salvar o povo de Israel do jugo do povo romano e de qualquer outro. Então a ideia do Messias é mais uma ideia de um reino na terra, para levar os judeus à terra prometida, e não de um reino nos céus, como é a ideia do Messias cristão. Houve diversos outros Messias. O mais famoso foi Simão Bar Corba. Bar Corba, filho das estrelas. Houve uma revolução, a Revolução de Bar Corba. Essa revolução conseguiu expulsar os romanos de Israel, de Jerusalém e região. E logo em seguida, Roma fez a sua retaliação e acabou com todos, inclusive destruindo de vez, basicamente, o templo. E nesse momento, então, Simão, que basicamente já estava sendo considerado como Messias, deixa de ser considerado como Messias, e Yeshua, que é Jesus, volta a ser visto como o Messias. Porém, a ideia do messianismo era libertar o povo judeu. A forma de libertação de Jesus, o messianismo de Jesus, não pode ser compreendida da mesma forma que os antigos judeus esperavam o Messias. Para o judaísmo, a grande maioria das correntes do judaísmo compreendem que o Messias ainda não veio. Então nós temos uma visão de messianismo absolutamente cristã. E aí nós temos essa visão é a primeira visão, a visão original, né? A visão dos judeus.
Então, não há para os judeus o Messias. Jesus normalmente não é considerado o Messias, né? Quase 100% dentro do judaísmo. Lembrando que Jesus não teve a intenção de criar uma religião. Jesus era judeu. Os seus seguidores eram judeus. Era uma corrente de pensamento judia. O cristianismo surge depois da morte de Jesus, ou depois que Jesus ascendeu aos céus, ou depois que Jesus ainda caminha pelo mundo, depende de cada crença, dentre outros entendimentos. A questão é que para o cristianismo nós podemos ter mais duas interpretações. A interpretação de um Messias como salvador das pessoas. Por isso é dito que o reino de Deus não é deste mundo. E o que é o reino de Deus não é deste mundo? Esta ideia é de que as pessoas elas devem ser salvas do que estava acontecendo no mundo naquele momento, das coisas ruins, porque o judaísmo também acabou se entregando à ganância de Roma. E os judeus começaram a se contrapor uns com os outros, né? Então, as antigas normas, o chamado Antigo Testamento, as antigas normas, deixaram de parecer justas. Já era um povo com um desenvolvimento maior. Então, algumas regras já não eram mais vistas com bons olhos, pelo menos por aqueles que tinham bom senso, assim como Jesus. Jesus buscava a igualdade. Jesus era um revolucionário de ideias. Ele não era um guerreiro, como no messianismo judeu. Eles precisavam de um salvador do povo judeu para levá-los à terra prometida e reconstruir o templo como o local de adoração e de presença do Deus judaico. Então, essa segunda ideia é de salvação das pessoas no sentido espiritual, na alma das pessoas. Entendendo que Deus quer salvar os seus filhos do mal do mundo, quer salvar as suas almas, quer que eles evoluam espiritualmente. Espiritualmente é em comportamento, em entendimento, em ideologia, em ideologias, né? Então, daí deste ponto, temos diversas vertentes também, vão entender que Jesus é o verbo de Deus, é a ação divina. Alguns vão entender que ele é o próprio Deus através da Trindade, outros vão entender que ele é um enviado por Deus, um ungido. Outros vão entender que ele é um mestre do saber. Tanto que Jesus mesmo afirma isso na própria Bíblia e em muitos apócrifos, que a divindade está em nós, seres humanos. Nós desenvolvemos essa divindade, essa coisa superior ao que o ser humano instintivo é, através do amor, através do bom senso, através da doação, de todos os sentimentos e ações boas. Essa ideia de messianismo, de salvar as almas das pessoas e levá-las para o céu, é a mais comum. No entanto, nós temos que perceber que há uma dicotomia muito grande. Para o entendimento antigo, né, isso vem das raízes egípcias, não há salvação da alma do indivíduo, mas sim do corpo, pelo arrebatamento. Por isso o corpo é enterrado, aguardando o dia em que os mortos irão se levantar e serão arrebatados. Então há a necessidade de compreender essa dicotomia, que existe. As pessoas que não são do meio teológico não percebem. Então não há
uma divisão do ser. A alma e o corpo estão unidos. Por isso haverá o arrebatamento. Os mortos irão se levantar. E aí nós temos a terceira visão do messianismo, que é uma visão que, na atualidade, muitas pessoas seguem, inclusive pessoas que não se julgam cristãs. Então o Cristo, o Messias, ele pode ser compreendido de diversas formas no messianismo, como estamos percebendo aqui. E a terceira, que é, como eu acabei de dizer, uma das formas que está sendo mais bem aceitas, é de que Jesus era, de fato, um grande mestre, um professor de espiritualidade, isso é, de comportamento que leva benefícios não só ao sujeito e aos que estão próximos a ele, mas ao todo, a todas as coisas, visíveis e não visíveis, perceptíveis e não perceptíveis, imagináveis e não imagináveis. E então, nessa visão, nós temos de afastar a ideia de que Jesus é Deus, de que há a Trindade. Nós temos que afastar a ideia da Trindade. E temos que entender Jesus como alguém de fato iluminado, dotado de compreensão, de sabedoria. Se nós analisarmos, por exemplo, dois apócrifos muito interessantes que eu recomendo a leitura, um é Sabedoria de Cristo, o outro, Os Arcontes. Nesses evangelhos, Jesus afirma que o ser humano, que o homem, né, até hoje ainda tem pessoas que tratam o ser humano como o homem, mas de fato eu prefiro usar o termo ser humano, porque nós iremos nos referir ao ser humano independente do sexo, né, seja o homem ou a mulher. O ser humano, ele é um acidente, ele afirma isso nesses dois evangelhos apócrifos. Quando a esposa do Eterno, o Eterno é Deus, aquele que não foi criado, que não pertence ao tempo. E o interessante é que este evangelho ele fala sobre coisas muito atuais, nós podemos perceber, como física quântica, universos, multiversos, questões multidimensionais. Até algumas coisas que podem ser comparadas com seres alienígenas, enfim. Inclusive, eu vou aproveitar e vou dar um gancho nessa questão também, logo depois. Jesus, ele vem e diz que o ser humano é um acidente quando a esposa de Deus resolveu criar um ser que fica entre os seres perfeitos, que podem ser anjos, arcanjos, e seres considerados inferiores, os arcontes. Então o que acontece? Jesus diz, o ser humano ele somente poderá ser salvo através da sabedoria, principalmente através do amor. Se nós não amarmos e não tivermos sabedoria, nós pereceremos como vida comum. Isso pode ser entendido dessa forma na leitura deste evangelho. Como pode ser entendido que nós também não atingiremos o que chamam de paraíso. Por isso também alguns falam sobre continuação existencial e até mesmo sobre reencarnação. Então a ideia que Jesus afirma é que de fato nós somos um acidente da criação. E ele afirma categoricamente que Deus pouco se importa conosco, porque ele não nos criou. Quem criou a espécie humana foi a esposa de Deus, a parte feminina da criação. Tal como todas as vidas animais. Outros vão afirmar que esses animais foram criados pelos arcontes na tentativa de fazer um ser perfeito. E Jesus afirma que os arcontes são seres que se passam por Deus, porque compreendem
que têm sabedoria quase divina. E Jesus afirma que são seres vis, imundos, que devem ser destruídos, porque eles impedem a evolução do ser humano. Então nós temos aí um messianismo de salvação da sabedoria, de nos transformarmos de fato em seres humanos, e não em meros humanos como espécie. E aí nós temos até uma quarta forma, que é o que eu disse que ia dar um gancho, que seria o entendimento de que, de fato, Jesus é um ser de outro mundo ou de outra dimensão. Como nos próprios evangelhos bíblicos, ele aparece iluminado, ele aparece apenas em uma silhueta de luz. E nos evangelhos apócrifos que eu acabei de citar, dentre outros, né, como os que eu citei, lembrando, Sabedoria de Cristo e os Arcontes, ele aparece como um ser de luz, quando ele é dito que ressuscita. Então é dito, por ele ser um ser de outra dimensão, ele não poderia de fato morrer. Ele estava investido em um corpo humano, estava em um envoltório material, biológico. Porém, ele pertence a uma outra dimensão. Por isso é um ser de sabedoria, foi um homem de sabedoria, por ser um ser de maior evolução. E dizem que os arcontes são de fato indivíduos que hoje são chamados alienígenas, que vivem em outros mundos. É até uma reflexão, né, para quem crê na perfeição divina, crer que ele criou um universo tão vasto apenas para o ser humano seria um pouco contraditório, né? Seria colocar Deus como uma pessoa com baixa autoestima. Não, eu vou criar uma coisa enorme que vocês não alcançam só para provar o meu poder. Então nós temos que principalmente com as teorias atuais, né, da panspermia, que diz que a vida chega ao nosso planeta através de meteoros, meteoritos, com extremófilos, né, com seres extremófilos. Mas enfim, é uma teoria bastante complexa, como eu disse aqui, é só uma pincelada para aguçar a curiosidade. Então fica como Jesus, aquele ser interdimensional, que vem tentar nos transformar pela potência que temos de sermos seres como ele, de nos revelar que somos capazes de fazer isso por nós, como ele afirma nesses dois evangelhos, e com a leitura correta nos evangelhos bíblicos, principalmente em Mateus, Lucas, ele afirma que nós podemos, sim, adquirir a divindade através de nossas ações, através de nossa evolução. E estes arcontes afirmam, né, nesta visão teórica, que seriam de fato alienígenas, que tentam fazer experiências conosco, nos dominar, nos colocar a serviço deles. Por isso a ideia de servir, de ser servo. Se nós percebermos, fizermos uma leitura, Jesus ele tira toda essa ideia do ser humano ser servo e Deus um senhor. Se aqui no mundo a escravidão é uma coisa ruim, seria muito estranho o ser eterno criador achar interessante dominar as pessoas e tê-las de joelhos submissas a ele. Então nós temos essas três principais visões do messianismo, e essa visão messiânica mais recente, voltada a uma visão mais científica, com possibilidades, e em alguns casos até com probabilidade. Isso é, possibilidade possível de acontecer e probabilidade possível de ser provado. E
Jesus, então, ele tem todas essas compreensões, dentre tantas outras subcompreensões e outras compreensões não tão comuns. Então o messianismo, o cristianismo, o Cristo é aquele que é o Messias é o ungido, é a mesma coisa. Então aquele indivíduo que se diz cristão, ele tem que analisar o que Jesus é para ele. Qual Messias Jesus é para ele? Se é um Deus, se é um sábio, se é o próprio Deus, se é um enviado de Deus, se é um ser humano que conseguiu evoluir por si a ponto de fazer com que as pessoas o seguissem e compreendessem o quão evoluído ele se tornou, ou se é um ser interdimensional que veio tentar fazer com que a humanidade se torne melhor. E aí vem a ideia de quando diz Deus é eterno, o eterno. Então hoje nós podemos perceber a relatividade do tempo, nós podemos perceber as questões de física quântica, nós podemos perceber que se torna cada vez mais possível e até provável viagem no tempo, tanto para o passado como para o futuro. E são coisas que devem ser analisadas de maneira mais profunda e menos preconceituosa. Ah, mas puxa vida, como é que vai pensar desse jeito? Não, as mentes têm de se abrir. Por mais absurda que uma coisa pareça, por mais complexa, é necessário que analisemos isso para, de fato, deixarmos de ter um pré-conceito e termos um conceito. Mesmo que este conceito seja, posteriormente, que nós criemos uma tese, que haja uma antítese. Que ele seja derrubado, esse conceito, posteriormente. Então, o convite que eu vim fazer hoje aqui, no Momentos Teológicos, é para que os que se dizem cristãos analisem, de fato, que tipo de cristão eles são. Que tipo de cristão você que assiste esse vídeo é. E você que às vezes se diz ateu e diz, não, eu sou um indivíduo que creio no Jesus histórico. Neste homem que percebeu os erros que os indivíduos estavam cometendo em sua época e evoluiu intelectualmente. Então, o sábio, o professor, que buscou, e até hoje nós temos os seus ensinamentos, queiramos ou não, eles estão aí em nossa sociedade. Tudo que Jesus ensinou está em nossa sociedade, está em nosso mundo, está em nossa vida. Independente de crermos que ele é um Deus ou não, de que é um homem ou não. Eu estou sendo específico no que ele propôs, nas suas propostas. E é importante que seja dito aqui que o messianismo é algo muito complexo, né? Que eu tenho que repetir isso. Por quê? Porque a única coisa de fato que leva a Jesus na Bíblia são os 4 evangelhos. Somente eles. O Novo Testamento, qualquer outra coisa, tem coisas úteis, sim. Mas não referentes à proposta direta de Jesus. Então, por exemplo, quando nós olhamos o Apocalipse fala do Império Romano, ele não fala do fim dos tempos hoje. Os apocalipses que existem não falam do apocalipse que afirmam hoje. O apocalipse é passado, ele já aconteceu há muito tempo. E por que ele é tão confuso? O apocalipse escrito por João, o apocalipse bíblico, João foi condenado. João foi envenenado. E ele não morreu. Ele foi exilado em uma ilha, posteriormente. Nessa ilha, em seu exílio, ele escreveu sobre o Apocalipse. E é quando ele fala de Roma. Ele fala das legiões, que virão legiões.
E os espertalhões, né, que se dizem líderes religiosos aí, falam sobre legião de demônio, que as legiões estão tomando o corpo das pessoas, as mentes das pessoas. É impressionante como o indivíduo consegue ser tão mau caráter, tão cara de pau. E João, exilado, ele criou essa ideia do Apocalipse, mas ele falava de Roma, ele não estava falando nada sobre Jesus, não estava falando nada sobre o futuro. Então isso é uma coisa que tem que ser analisada. O Novo Testamento é contradição ao que é considerado o Antigo Testamento, aos ensinamentos da Antiguidade. Jesus ele foi um estrategista, independente do que ele tenha sido, ele foi um estrategista. Ele fez uso daquilo que a sociedade compreendia na época. Ele usou dos entendimentos da religião, que era religião, era Estado, era tudo uma coisa só. Era direito, era tudo uma coisa só. Ele usou desses preceitos para fazer com que as pessoas compreendessem. Ele falava em alegorias, em metáforas, para que as pessoas que o seguiam compreendessem que eram pessoas simples. Então aqueles, por exemplo, Tiago, Pedro, João, né, aqueles apóstolos que em tese, pela Bíblia, ele sempre chamava para si, para questões mais complexas, tem evangelhos mais interessantes, não é verdade? E João, claro, nós temos que entender que o Apocalipse, quando ele fez, ele estava já com problemas neurológicos, psicológicos, ele já não sabia mais, ele estava sob efeito de tortura, sob efeitos, inclusive biológicos, do próprio envenenamento. E o que eu quero dizer é o seguinte: para que seja analisada profundamente as ideias de Jesus, nós temos que compreender que existem diversos textos sobre ele. Os textos chamados bíblicos foram textos que foram colocados pela Igreja Católica Apostólica Romana, no Concílio de Nicéia, por Constantino, quando ele se auto-intitulou, né, o primeiro Papa. Daí foi instituído o cristianismo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Até então, existiam diversos textos, os seguidores de Jesus, cada um cria em uma posição. Uns acreditavam que ele era o Messias, outros não acreditavam que era um sábio, acreditavam que era um profeta, mas todos seguiam os seus ensinamentos. Um dos primeiros livros é a Didaqué, né, o comportamento daqueles que seguem Jesus, né, dos antigos cristãos, que não se denominavam cristãos. Por exemplo, eles dizem que o pregador, que é aquele que ensina, deve possuir uma profissão. Ele não deve viver de ensinar, porque ensinar não é algo que deva ser cobrado. Então, se alguém chegava ensinando, até o terceiro dia ele podia se hospedar, se alimentar gratuitamente, né, em troca de passar os conhecimentos que ele tinha, vindos da sabedoria de Jesus. Depois disso ele deveria trabalhar. Ele não deveria viver da palavra, como dizem hoje em dia. Então, são mais de 800 evangelhos. São mais de 800 evangelhos descobertos hoje, entre evangelhos completos e fragmentos. Existem mais de 800 apócrifos. Isso fora aqueles que não são conhecidos e aqueles que foram destruídos. E alguns que ainda serão descobertos, creio. É muito mais complexo do que parece. Não é simplesmente ler a Bíblia. A Bíblia é um compêndio de livros que vem desde a Mesopotâmia. São contos mesopotâmicos, o Antigo Testamento. O Novo Testamento é a quebra da tradição. Jesus é considerado o segundo Adão. Ele é chamado de o segundo Adão. Isso é,
O novo mundo surge a partir dele, das ideias dele. E, inegavelmente, a única coisa que nós podemos perceber é que ele só ensinou o bem. Obviamente que isso é necessário, uma interpretação correta dos textos, inclusive bíblicos. As passagens bíblicas que chamam hoje, né? Eu li um versículo. Não. Isso, Jesus ele não fez isso. Os apóstolos não fizeram isso. Eles escreveram em textos inteiros. Em textos inteiros. E a Igreja Católica Apostólica Romana decidiu criar isso por questões didáticas. E isso é seguido até hoje. Né? E de fato é didático, é bastante didático nos sermões, nas pregações, nas homilias. Bastante didático. Mas é necessário que haja compreensão do livro inteiro. Ninguém pega um livro, um parágrafo e tira uma ideia dali. Principalmente pelo fato de Jesus falar em metáforas. Quando ele fala, por exemplo, que ele não veio trazer a paz, que ele veio trazer a espada, que ele veio trazer a guerra entre pais e filhos, ele está falando que ele veio romper com as tradições que naquele momento já não eram mais viáveis. Que ele buscava um mundo mais justo, um mundo mais benevolente. Então nós temos aí neo-ateístas que nunca estudaram teologia, nunca estudaram filosofia, que fazem posts absurdamente fora da realidade. Diferente do ateu, que contesta de forma contundente. E de fato ele contesta coisas que são de fato contestáveis. Que a teologia vai sim dar aval. O grande problema do cristianismo é a religiosidade. Dentro de uma religião que, em princípio, visava apenas questões políticas e lucro. Então ficaram muitos dogmas, muitas crenças dentro da religiosidade que não tem base bíblica alguma. Por exemplo, é dito... deixa eu ver aqui algo que é dito, né, que tem na Bíblia e não existe. Se não vem pelo amor, vem pela dor, por exemplo. E o que eu mais adoro, faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso não é bíblico. Não existe faça a tua parte que eu te ajudarei na Bíblia. Em algum momento, algum sacerdote, algum pregador, ao ser questionado por alguém que disse, possivelmente, que era um bom cristão, que fazia tudo de forma correta e tudo dava errado na vida deles. Então aí vem o cara, o esperto, como não tem uma resposta, ele vai dizer, o que você fez está errado. Por isso que você não conseguiu nada. Faça a tua parte que Deus te ajudará. E aí é dito que na Bíblia diz, que Deus diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso não é bíblico, dentre tantas outras coisas que existem por aí, que ficaram na religiosidade cristã específica. Então, eu acho que eu já falei demais para momentos teológicos, já estou me prolongando bastante. E esse convite aqui é para que todos façam uma pesquisa mais aprofundada sobre messianismo e sobre Jesus. E sobre que façam uma reflexão, quem é cristão, de que tipo de cristão você é. Pense, que tipo de cristão eu sou? Em que eu creio? Em quem eu creio? Ok? Um grande abraço e estejam em paz.